Fala moçada, beleza? Professor Victor Matheus para mais uma aula de Direito Penal voltado para o concurso da Polícia Militar aqui no nosso canal do YouTube. É Direito Penal para passar no concurso da Polícia Militar. Eu adianto para vocês que o cenário aqui está um pouco improvisado, está uma paredezinha mesmo, não tem aquele cenário de livros, mas daqui a pouco a gente vai estar com o cenário bem direitinho para vocês, beleza? Tema de hoje: fases do crime, que é um tema muito importante, bem cobrado em provas de concurso, que é um tema, um assunto que geralmente cai em prova, e eu vou adiantar para vocês que é bem simples de entender, não é nada tão difícil. Então a gente vai entender as fases do crime, que é popularmente chamada de intercrimes, que são as fases que o agente deve passar, as fases que o agente deve ter para que ele cometa um crime, beleza? Então, bora adiantar aqui o nosso assunto. Primeira coisa, aliás, adiantar para você. Primeiro, o que é o conceito de crime? O que é um crime de acordo com o nosso Código Penal? Vou falar de maneira bem simples aqui para você. A gente sabe que o nosso vídeo no YouTube aqui tem que ter entre 10, no máximo 15 minutos, então vou falar de maneira bem simples. Em outros vídeos a gente pode falar de uma maneira mais aprofundada. Mas já adiantando para você, se inscreve no canal, deixa o likezinho aí no vídeo, que me ajuda bastante a divulgar o vídeo para mais pessoas, enfim, ajudar meu trabalho, que é um trabalho gratuito até o momento para você, beleza? Então é o seguinte, ó. Que é um crime de fato? De acordo com o nosso Código Penal, existe a teoria finalista. E essa teoria finalista vai dizer que o crime nada mais é que um fato típico, ilícito e culpável. Para que você cometa um crime, você tem que preencher esses três requisitos aqui. Primeiro, o que é um fato típico? É um fato tipificado na lei. Tem que estar em alguma legislação, alguma lei específica, o crime descrito, por exemplo, como no Código Penal. Tem lá o artigo 121, matar alguém. Está tipificado lá no artigo 121 que para você cometer o crime de homicídio tem que matar uma pessoa, tem que estar tipificado lá no artigo 121. Então, o primeiro caso deve ser um fato típico, deve estar escrito lá na lei, expressamente escrito, um crime descrito, por exemplo, no nosso Código Penal. Mas, além disso, não é porque você matou uma pessoa que obrigatoriamente você vai ser punido, não. Além de você ter matado, o fato que você cometeu, o primeiro caso é um fato típico, também deve ser um fato ilícito ou um fato antijurídico. Por exemplo, eu matei uma pessoa, mas eu matei ela em um excludente de ilicitude, que foi legítima defesa. Então, nesse caso, apesar de eu ter praticado um fato que está descrito na lei como crime, eu não vou ser punido porque não é um fato ilícito. Eu cometi o fato em excludente de ilicitude, por exemplo, a legítima defesa. Então, para você cometer um crime, tem que ser um fato típico, tem que ser um fato ilícito, que é um fato proibido, ou antijurídico, que é a mesma coisa. E, por último, o agente que cometeu aquele crime, o sujeito ativo daquele crime, tem que ser um agente culpável. Por exemplo, eu matei uma pessoa, artigo 121 do Código Penal, não estava amparado em nenhum excludente de ilicitude, só que eu tenho idade inferior a 18 anos. Então, eu não posso ser punido, que eu sou chamado inimputável. Beleza? Então essas são as características gerais do crime. Mas para que você cometa um crime, tem que se preencher uma série de fases, uma série de tarefas, uma série de percursos, na verdade um percurso, para que você chegue ao crime específico. Beleza? Então, bora analisar aqui as fases do crime, que é popularmente chamada de intercrimes. Presta atenção, presta atenção. Primeira coisa, para que você cometa um crime, a primeira fase que você deve preencher é a fase de cogitação. Professor, o que é a fase de cogitação? Entenda, o cara foi lá e eu me distratei com a pessoa, eu não estou me dando bem com a pessoa e eu começo a cogitar agredi-la, praticar uma lesão corporal de natureza grave, artigo 129 do Código Penal, uma lesão corporal de natureza gravíssima. Eu começo a pensar, rapaz, eu vou dar naquele cara, eu vou bater naquele cara. Eu digo mais, eu quero é matar ele. Mas eu estou só cogitando. É a primeira fase do crime. Professor, então quer dizer que só o fato de eu estar cogitando cometer aquele crime, aquele fato já é punível? É claro que não, cara. A primeira fase, que é a fase de cogitação, ela não é punível de acordo com o nosso Código Penal. Não é porque você está cogitando cometer um crime que você já vai ser punido, não. Entenda, a fase de cogitação nunca será punível de acordo com o nosso Código Penal, porque vamos ser sinceros, né? No nosso dia a dia, sempre a gente acaba pensando em um crimezinho para cometer, né? O cara, sei lá, bate no seu carro, o cara, meu irmão, se eu pudesse, eu tinha dado na cara daquele cara. Mas você não dá por quê? Porque você está só cogitando e você sabe que é um fato ilícito. Mas entenda, a cogitação, que é só pensar no crime, é uma fase muito interna, não é punível de acordo com o nosso Código Penal. Você pode pensar vários crimes para cometer, mas por favor não cometa nenhum, beleza?
A segunda fase é a fase de preparação. Aqui o negócio já começa a engrossar. Por quê? Você pensou no crime, fase de cogitação, e passou para a segunda fase, que é a fase de preparação. Aí é diferente. Você já entra numa fase que se prepara para cometer o crime. Eu vou dar um exemplo para você. Eu quero matar uma pessoa, cogitei, pensei, internalizei aquele assunto e decidi que quero matar ele. Beleza. E eu começo a me preparar, começo a observar que horas ele sai do trabalho, que horas ele chega, enfim, as características daquela pessoa, se anda armado, se não anda, enfim. Eu estou começando a me preparar para cometer aquele crime. Professor, mas a fase de preparação, que é uma fase antes da fase de execução e da fase de consumação, é uma fase anterior, é a segunda fase do intercrimes. Ela é punível de acordo com o nosso Código Penal? Em regra, a fase de preparação ela não é punível. Por quê? Porque cogitar o crime, só pensar nele, não é punível. E se preparar para cometer o crime, de acordo com o nosso Código Penal, também não é punível, em regra, de acordo com o Código Penal. Por quê, professor? Entenda. Eu estou me preparando para cometer o crime. Eu ainda não comecei a executá-lo. Ainda está passível de eu desistir de cometer aquele crime e não ser punido e simplesmente não acontecer mais nada. Entenda, eu estou observando a pessoa saindo do trabalho, eu estou observando a pessoa chegando em casa, mas até o momento eu não comecei a executar aquele crime. A não ser que a fase de preparação, por si só, seja um crime autônomo. Por exemplo, eu quero matar uma pessoa e eu quero matar aquela pessoa com o uso de arma de fogo. Aí o que é que eu faço? Eu compro uma arma de fogo de forma ilegal e começo a portar aquela arma de fogo de forma ilegal. Então, nesse caso, eu não vou ser punido pelo homicídio se eu desistir naquele momento, mas eu posso ser punido pelo porte ilegal de arma de fogo ou posse ilegal de arma de fogo de acordo com o Estatuto de Desarmamento. Então, a fase de preparação, em regra, ela não é punível, a não ser que ela seja um crime autônomo, um crime independente, aí sim ela pode ser punida, beleza? Bora lá, adiantar. Além disso, depois que você entra na fase de preparação, até como ele fala aqui, é impunível, salvo quando constitui um crime autônomo. A terceira fase é a fase de execução. Aqui, meu amigo, é diferente. A terceira fase, você já começa a entrar nos atos executórios do crime. Por exemplo, eu cogitei, me preparei e eu começo a executar, começo a disparar na pessoa, começo a ficar em uma emboscada para tentar pegar aquela pessoa e matar ela, enfim, uma série de fatores que eu posso praticar. Então, os atos executórios daquele crime, a partir do momento que você entra na fase de execução, que é a terceira fase do intercrimes, aí é diferente. Você já pode ser punido, nem que seja na tentativa de homicídio, que é o exemplo que eu dei para vocês. Por exemplo, eu dou um tiro na pessoa, dou outro tiro, não acerto nenhum, e a polícia chega e me prende. Professor, mas eu não terminei todos os atos executórios daquele crime. Ainda assim, eu posso ser punido? Pode, cara, porque o crime não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. Não foi você que desistiu, não. Foi a polícia que chegou e lhe prendeu. Então, a partir do momento que você entra nos atos executórios, pelo menos você vai ser punido na forma tentada daquele crime, se o crime admitir tentativa, por exemplo, né? Que no caso do artigo 121, que é o crime de homicídio, admite sim tentativa de acordo com o Código Penal. Então, entrou nos atos executórios, meu amigo, aí tu se lascou. Tu já começou a executar o crime e não tem jeito. Pelo menos na forma tentada você vai ser punido. O que é a forma tentada, professor? É quando o cara começa a executar o crime, mas não consuma ele por circunstâncias alheias à sua vontade. Ou a arma dá problema, ou a pessoa foge, ou ele é preso, enfim, uma série de situações. Lembrando que o crime na forma tentada tem uma causa de diminuição de pena. Ele vai ser punido de maneira menor do que o crime tivesse consumado, beleza? Além disso, temos a quarta fase e última, que é a fase de consumação. Isso quer dizer o quê, professor? Você matou a pessoa e o crime foi de fato consumado. Essa é a terceira e última fase do intercrimes. Então você terminou todos os atos executórios, você passou por toda a fase de execução e você de fato matou a pessoa. Aí, meu amigo, se lascou. Você pode ser punido se for homicídio qualificado, homicídio simples ou qualquer outro crime do Código Penal. Eu estou só pontuando especificamente o homicídio, que é o exemplo mais fácil de dar para vocês. Então, entrou nos atos de execução, aí sim você já pode começar a ser punido
pelo menos pela tentativa. Agora, se consumou, meu amigo, vai ser punido de acordo com o crime de forma completa, né, de forma consumada, sem a causa de diminuição de pena da tentativa. Então é bem simples de entender essas fases do crime. Resumindo, cogitação, fica pensando o crime, cogitando ele, pensando nele, não é punível, não é punível. Atos preparatórios também não são puníveis, a não ser que seja um crime autônomo, um crime independente, que é o exemplo que eu dei para vocês, a questão de possuir e portar uma arma de fogo de forma ilegal. Entrou nos atos executórios, se lascou. Já pode ser punido, nem que seja na tentativa, por exemplo, de homicídio, como eu dei para vocês. E por último caso, que é a quarta fase, consumação. Consumou o crime, meu irmão, já era, o crime está consumado, você vai ser punido de acordo com o Código Penal. A não ser que você esteja amparado em algo excludente de ilicitude ou de culpabilidade, beleza? Então é isso aí, moçada. Se inscreve no canal, deixa o like. E outra coisa, quem quiser aprender direito penal comigo, lá na descrição tem o Penal para a PM. Clica lá e adquire o curso. Quiser desconto, fala comigo. Enfim, eu ajudo você da maneira que da maneira que eu puder e da maneira que for mais benéfica para você, beleza? Então, quer aprender penal comigo? Link na descrição. Não esquece. Compartilha com os amigos, tira um print, posta no Instagram, fala o que tu quiser, mas não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal. Tamo junto, valeu, é nóis.